No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma descoberta do telescópio espacial James Webb de um buraco negro supermassivo que aparentemente está fugindo da sua galáxia. Ou ele está fugindo ou ele foi expulso. Nunca vimos, pessoal, na história nenhum buraco negro da classe supermassiva fugir da galáxia. É uma coisa interessante, está chamando a atenção dos cientistas. Também nesse vídeo nós vamos conversar sobre o multiverso. Os cientistas estão realmente empenhados em tentar entender melhor sobre as nossas constantes físicas, para entender melhor sobre o nosso universo e também entender sobre multiversos, caso eles existam. E aparentemente existe uma primeira quase evidência de que eles existam. Então esses são os assuntos do vídeo de hoje. E antes de começar a conversar com vocês sobre esses assuntos, eu quero compartilhar com vocês uma imagem do objeto interestelar 13 Atlas. Todos os dias eu falo dele aqui com vocês, tirado pela ESA. Para conseguir essa imagem, o telescópio em questão ficou por cerca de 20 horas. É uma imagem em raio-x, pessoal. As imagens em raio-x para a ESA, inclusive essa imagem aqui, foi necessário para tentar entender os compostos voláteis que geralmente não aparecem ao certo em outros comprimentos de onda, como por exemplo nitrogênio, entre outros. Então essa imagem aqui serviu como base para estudar esses compostos. Eles também deixaram aqui que o raio-x do objeto interestelar 13 Atlas que estamos vendo aqui nessa imagem pode ser pela interação dos ventos solares, com o gás ionizado que ele solta. Talvez seja por isso, eles não deixaram nada confirmando, mas muito provavelmente seja por isso. Então, pessoal, só queria compartilhar aqui de início com vocês essa imagem, explicar um pouquinho melhor. Então, vamos começar com o vídeo. O multiverso pode realmente existir, pessoal. Isso é um estudo bem legal, onde alguns cientistas estão testando algumas probabilidades para tentar entender um pouco mais sobre as nossas constantes físicas, para tentar entender se o nosso universo é realmente especial, existe só um, ou existe vários deles por aí. Bom, pessoal, nesse vídeo pode ficar um pouco complexo para vocês, que eu vou falar sobre algumas coisas relacionadas à física, mas eu vou tentar dar alguns exemplos bobos, tudo para vocês entenderem. O estudo é esse aqui, pessoal. Ele foi feito por alguns cientistas da Universidade de Seattle. E aqui, pessoal, tem uma parte aqui muito interessante que eu estava vendo antes de dormir para poder trazer o vídeo para vocês, que eles testam exatamente algumas propriedades do nosso próprio universo, como as constantes físicas, que é a velocidade da luz, gravidade, dentre outros. E testam também as probabilidades do campo de Higgs e o véio eletrofraco. Aqui, pessoal, eles mencionam o VeV. O véio eletrofraco, ele basicamente aponta o valor do campo de Higgs no espaço. Mas, Evaldo, o que é campo de Higgs e o que é VeV? O campo de Higgs, meus amigos, é um conceito quântico que permeia todo o espaço e é responsável por dar massa às partículas elementares. Imaginem na sua casa que você é uma partícula elementar e você precisa comer. Quanto mais você come, mais pesado você fica. Então, a comida que você come é como se fosse o campo de Higgs. É o exemplo mais bobo que eu posso usar para vocês entenderem. Só que a questão do VeV eletrofraco, ela, como eu posso dizer para vocês, ela pontua exatamente os valores do campo de Higgs quando não há nenhuma partícula. É nisso que nesse parágrafo aqui está dizendo. Então aqui eles testam algumas probabilidades. E aqui, pessoal, eles colocaram uma fórmula bem legal, que foi essa aqui primeira, que inclusive até anotei no meu caderno para poder rabiscar depois, e eles simplificaram por essa segunda fórmula. E aqui eles destacam o período de BBN, que o BBN significa que é o período de nucleossíntese do Big Bang. É basicamente quando os primeiros elementos mais leves foram formados. Eu não sei se vocês se recordam, eu sempre falo isso aqui para vocês quando eu toco nesse assunto. Logo após o início do universo, não surgiu tudo como todo mundo pensa. A primeira coisa que surgiu no universo foram os elementos mais leves. Nem mesmo toda a tabela periódica existiu nos primeiros minutos após o início do universo. Os elementos mais leves foram hidrogênio, hélio, lítio, esses elementos mais leves. Então, as estrelas que iriam surgir nessa fase do universo eram estrelas que eram predominantemente compostas por esses elementos mais leves. Inclusive, essas estrelas são chamadas de estrelas de população 3. Elas eram gigantes, massivas. E dentro dessas estrelas, com a evolução delas, elas manipularam dentro de si elementos mais pesados, que é basicamente o restante da tabela periódica, de forma bem mais resumida. E quando elas explodiram em supernovas, elas fertilizaram o universo desses elementos. Então aqui, pessoal, é aí que entra o VeV. O VeV já podia nos dar um certo valor desse campo de Higgs muito antes dos elementos mais pesados surgirem no universo. Só que também ele influencia no surgimento de prótons e nêutrons, que é o que está falando aqui.
nessa tentativa de testar a probabilidade das coisas, a gente já entra num remanescente do início do universo, ou então uma relíquia do Big Bang, ou um resquício do Big Bang, que é CMB, radiação cósmica de fundo. O CMB é como se fosse uma pequena radiação de calor, pequenos fótons de luz, que se espalhou no universo logo após o início. É como se fosse um fóssil realmente do Big Bang, ou do início do universo. Inclusive, é uma das coisas mais velhas que existe. Estudar o CMB é muito importante para a gente aprender um pouco mais sobre o início do universo. Quando os cientistas foram investigar, eles perceberam que existem pequenas flutuações na radiação, que são pequenas mudanças de estado de temperatura. Isso, meus amigos, pode indicar a presença de um multiverso. Essas flutuações, como eu falei para vocês, são pequenas variações de temperatura. Não somente isso, como na polarização da radiação cósmica de fundo. Elas são causadas por motivo de perturbação ou perturbações que aconteceram no universo primitivo, como a formação de estruturas e interação entre partículas, mas também ela pode indicar que exista outro universo que pode estar interagindo com este. Isso seria possível graças ao CMB. Mas para a gente confirmar isso, pessoal, eles precisariam encontrar alguns padrões circulares ou alguma coisa assim. E é claro que isso aqui, pessoal, vai seguir sendo estudado, é muita coisa, são muitos cálculos de probabilidade. O que eu mais gostei, pessoal, foi esse aqui, que foi do VeV eletrofraco no campo de Higgs, que inclusive eu já anotei no meu caderno. Eu achei bem legal. Mas e aí, pessoal, o que vocês acham disso? Vocês acham que realmente essas flutuações que existem na radiação cósmica de fundo pode ser a interação de outro universo que pode existir? Ou vocês acham que se dá por outros fatores físicos que a gente ainda não consegue compreender? Cientistas podem ter visto a primeira vez um monstro fugindo de sua galáxia. Na verdade, pessoal, é um buraco negro supermassivo, que chamamos de monstros cósmicos, visto pela primeira vez, supostamente fugindo da sua galáxia. Bom, pessoal, qual que é a probabilidade de um buraco negro da classe supermassivo fugir da galáxia? Esse aqui é o estudo, pessoal, foi publicado recentemente, e a gente precisa se atentar aqui a algumas coisinhas bem legais. Vocês estão vendo essa estrutura aqui, pessoal? Foi uma estrutura deixada pelo próprio buraco negro. Inclusive, essa estrutura foi chamada de Rake. E RBH-1 é o nome que deu para esse buraco negro fugitivo, que significa Runaway Black Hole 1, que é o primeiro, muito provavelmente é o primeiro buraco negro da classe supermassivo, que tem milhões ou até bilhões de massas solares, fugindo então da galáxia hospedeira. Só que aqui, pessoal, eles deixaram bem mais detalhado sobre essa espécie de jato desse buraco negro. Eles descobriram que na verdade é um Bull Shock. É na verdade um choque supersônico de arco. E isso, meus amigos, isso aqui, vocês estão vendo aqui, é onde está o buraco negro. Como ele não emite luz, a gente vai ver pelos esses pontinhos aqui que está assinalando aqui no diagrama. Isso aqui, na verdade, pessoal, não é bem um rastro dele. É como se fosse algo que está na frente dele. Isso aqui, pessoal, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui, tá vendo? Que é algo que tá na frente dele. Aqui eles deixaram melhor como que é esses choques, que acontece. E aqui é a linha que a gente consegue enxergar. Tá vendo? Essa linha aqui, Wake, que a gente viu aqui, olha só. E aqui, pessoal, é toda a atividade que acontece ao redor dessa linha. Uma coisa, pessoal, que me chamou a atenção é o seguinte, é que esse choque supersônico é tão forte que essa linha aqui, vocês estão vendo aqui, ó, tem uma temperatura gigantesca, uma pressão altíssima causada pelo próprio buraco negro, que aqui, pessoal, no meio tá formando estrelas. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha só, aqui, aqui, olha só. Bom, pessoal, ele tá saindo da galáxia e mesmo assim tá trabalhando, Aqui, pessoal, a gente consegue ver um pouco melhor como é que é essa estrutura, na verdade. Vocês lembram que eu falei para vocês que tem a linha e tem toda a atividade aqui no meio é o buraco negro, que indica realmente a natureza dele, de classe supermassivo. Bom, pessoal, aqui a gente consegue ver melhor um pouco mais sobre o tamanho disso tudo, O tamanho, no caso, dessa estrutura que ele está deixando. É uma estrutura, pessoal, que chega até 200 mil anos-luz de ponta a ponta, da ponta do buraco negro até a ponta do final da estrutura, sabe? E aqui, pessoal, tava dando uma olhadinha que esse buraco negro tá fugindo dessa galáxia a 954 km por segundo, quase 1000 km por segundo. É uma velocidade considerável, Não é aquela coisa assim mega astronômica, mas ele tá em fuga.
Então, a principal pergunta que vocês devem estar se perguntando, mas cara, o que que levou esse buraco negro supermassivo, que geralmente fica no centro das galáxias, fugir? Bom, pode ser que aconteceu a interação de 3 corpos, ou seja, 3 galáxias em rota de colisão e ele foi expulso, ou então por fatores gravitacionais, alguma coisa que tenha acontecido aqui que muito forte que mandou ele embora. Os cientistas ainda estão investigando, pessoal, para ver o que realmente aconteceu. Inclusive, eu estava dando uma pesquisada, a galáxia hospedeira tem outra galáxia em rota de colisão. Então, muito provavelmente isso aconteceu. Mas, gente, geralmente eles se fundem, sabe? Eles se fundem. A não ser que realmente aconteceu uma outra colisão, ele foi muito perturbado com isso, pela antiga colisão, e agora está acontecendo essa, o que possibilitou esse camarada aqui deixar a galáxia, né? O outro ficar residindo na nova galáxia que vai surgir, até porque é uma colisão, né, que está acontecendo. E tá deixando esse rastro aqui, pessoal, que permite a gente estudar pela primeira vez como é que é a atividade de um buraco negro supermassivo, daqueles monstrão mesmo, quando deixa uma galáxia. Uma coisa que a gente não vê, né, pessoal? E o que mais me chamou a atenção é que esse negócio que tá formando estrela, gente. Ô dó, o bichinho tá indo embora, mas mesmo assim tá trabalhando, parecendo eu na vida. É isso, pessoal, vou deixar as fontes aqui para vocês acessarem lá no meu canal do YouTube. Espero que vocês tenham gostado. Todos os dias eu posto pelo menos 2 vídeos aqui atualizando vocês sobre as últimas notícias do mundo da astronomia. Se você curte meu trabalho, a forma que eu explico, é só você deixar um like nesse vídeo aqui e me seguir aqui para você continuar recebendo os vídeos. Fiquem todos bem e até mais.